Sabe aquele tipo de assunto que pega fogo? Sempre será uma polêmica quando se fala nele. E também não se trata de discriminar qualquer religião. Não queremos isso de modo algum. Agora, cá entre nós, a Umbanda é uma das religiões mais incríveis que existem. Talvez seja a única sim. Ela tem praticamente todas as religiões morando dentro dela. Quer ver? Encontramos nela a beleza do africanismo com todos os seus orixás, sua sabedoria, seu poder de observação do mundo. Temos também a cultura indígena com seu culto aos ancestrais e às florestas. Trazemos o conhecimento do que é o mundo espiritual, que o espiritismo nos empresta. E até crenças que vemos no budismo, quando falamos em reencarnação. É muita coisa. Mas, como um passarinho que nasceu para ser livre, muita gente tenta prendê-la na gaiola de suas ideias. Uns querem a Umbanda como uma religião africana, tentando torná-la unicamente vinda da África. Outros passam a criar histórias que nunca existiram, tentando torná-la algo que ela nunca foi. O escritor e historiador Diamantino Trindade nos alerta, garantindo de que nunca houve entre os bantus uma religião chamada Umbanda, baseado no estudo de Oscar Ribas, famoso autor angolano. Entre os bantus, os curandeiros saberiam como curar várias doenças do corpo e do espírito. Esse conjunto de conhecimentos era chamado de Umbanda, que pode ser traduzida como arte de curar ou magia. Mas isso nunca foi uma religião, e sim apenas um conhecimento. Por isso Umbanda, como religião, não tinha na África, como muitos insistem. Como dissemos há pouco, a Umbanda nasceu para ser livre, absorvendo tudo e respirando, sem sufocamento. No famoso congresso de 1941, cujo link deixamos logo abaixo, na descrição, houve a tentativa de organizá-la, criando regras e buscando novas origens para ela, na Índia e até na Lemúria. Ele se tornou unanimidade? Não. Por mais importante tenha sido isso, não aconteceu. Os próprios dirigentes acabam contribuindo com essa confusão, já que cada um tem a sua espiritualidade, as suas verdadeiras origens. Sendo assim, nenhum dirigente espiritual será igual a outro. Uns serão muito próximos ao africanismo, com uma sensibilidade enorme ao mundo dos orixás. Outros serão muito próximos ao orientalismo, com uma facilidade incrível para compreender aquilo que chamam esotérico. Outros ligados às antigas civilizações desse mundo. Cada dirigente tem a sua história na espiritualidade, nas incontáveis reencarnações que teve, e seus guias também pertencerão a esses grupos espirituais. Por causa disso, não haverá terreiro exatamente igual a outro. Quando a espiritualidade nos escolhe, escolhe também os nossos guias e toda essa bagagem que trouxemos conosco. Não dá para separar isso. Então, estamos destinados a ser uma religião fragmentada? A ser uma colcha de retalhos onde cada um puxará o argumento para o seu lado? Não é bem assim, já que temos pontos em comum, pontos que nos unem e nos fazem ser Umbanda. E um deles que nos distingue de qualquer outra religião afro-brasileira será: a Umbanda é cristã. Mas como podemos afirmar tal coisa? Como recordar é viver, já disse o caboclo das 7 encruzilhadas na famosa noite de 15 de novembro de 1908. Vim fundar uma nova religião, cuja base é o Evangelho e o mentor maior, o Cristo.
E para o desconforto de muita gente, fica bem claro nessa afirmativa: gostemos ou não, a Umbanda é cristã. Nem a macumba, nem o candomblé ou qualquer outra religião afro-brasileira, somente a Umbanda vai adotar em seu fundamento a figura de Jesus, seu evangelho, sua ética, seu exemplo como regra de conduta. Isso dá confusão na cabeça de muita gente. Chegam a dizer que fazer o bem não depende de religião. Falam que muito ateu é mais religioso do que muito cristão, que é verdade. Será tão incômodo para alguns, talvez apegados demais a outras religiões, que querem desvincular a Umbanda do Cristo, ou até deletar a figura do caboclo das 7 encruzilhadas de sua história. Só que não dá para arrancar páginas, muito menos cortar nossas raízes mais profundas de algo tão bem formatado pelas esferas superiores. Mas então, já que Jesus não criou igrejas, nem religião, apenas uma doutrina, aonde veremos o Evangelho de Jesus na Umbanda? Vamos começar. A prática da caridade obrigatória na Umbanda. Caridade não é sair dando dinheiro, mas se predispor a ajudar sem interesse. Caridade significa sessões abertas ao público sem nada pedir em troca. É uma questão básica em todo o cristianismo. Jesus fazia isso quando curava. Vamos vivenciar aquilo que chamam de ética cristã, não nos permitindo fazer o mal. Para nós, o mal significa ignorância, e nesse caso, será simplesmente atender os pedidos de uma pessoa sem avaliar muito bem as consequências. E o resultado disso? Lembram a velha lei de ação e reação que já falamos lá atrás? Quem quer abraçar algo assim? Em nossa espiritualidade, reconhecemos a presença dos semirombas, que são os espíritos santificados de origem católica, que nos abençoam, e nossos amados pretos velhos, com seus rosários, suas ave-marias, suas saudações a Nosso Senhor. Vemos em todos eles atitudes tipicamente cristãs. Poderemos discordar disso ou daquilo, mas o dia que deixarmos o Evangelho de Jesus como rota de conduta, quando deixarmos de fazer a caridade desapegada em auxílio a quem sofre, quando abolirmos seu nome em nossas preces ou nossos pretos velhos jogarem seus rosários no chão, maldizendo o que ele simboliza, deixaremos de ser Umbanda. Até lá, o mundo precisa muito de religiões como a nossa. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho, especialmente para você. Então, até a próxima!